E aí, ontem estava funcionando, hoje não funcionou. Posso Meu, iniciar, presidente? meu começa a avisar com 10 dias antes. Gravação iniciada, então. Doutor Luiz, pode começar também. Não, perfeito. Tem que ser perfeito. Iniciado. Bom Presidente, dia. vou convocar a patrona. Pode convocar. Bom dia, conselheiros. Quarta-feira, hoje, 19/5/2021. Iniciando nossa terceira sessão dessa reunião do mês de maio. Presentes conselheiros Luiz Eduardo, Tatiana, Rodrigo Mineiro, Valcir, Jorge Almiro, Érica, Vanessa e Rodrigo. Iniciaremos pelo item 75, teremos sustentação oral. Os patronos estão sendo convocados já. É recorrente Fazenda, interessado em Cervejaria Petrópolis, doutora Érica, relatora. Chamar a doutora Maria Concília também, né, presidente? Isso, eu fui convocado, Sim, fui chamado. já estou convocando. Presidente, já chamei a doutora Maria Concília, ela deve estar entrando. Doutora Maria Concília. Doutora Maria Concília. Doutora Maria Concília, está me ouvindo? Não pode não estar, está presente. Pode começar a gravação? Faltando o doutor Guilherme e a doutora Concília, não entraram ainda. Eu já fiz a convocação, doutor. Doutora Maria. No item 95 tem um vídeo gravado. Presidente, a doutora Maria Concília não responde as minhas mensagens e não me ouve. Tá bom, pode convocar o patrono. Ok. Item 70. Seu processo será aplicado agora. Por favor, clique no link enviado no chat.
Item 57 da pauta. O Maurício Belucci. O processo será julgado agora. Doutora Maria Francisca, No chat. Olha, ela com dificuldade de entrar hoje. Esse sisteminha aqui é bem mais fácil, só clicar no link lá. O outro também era, né, mano? Saúde, doutora Tatiana. doutor Guilherme, o processo da audiência, só vão clicar no link enviado no chat. Doutor Guilherme, o senhor está me ouvindo? Se ele tiver, a gente passa pro próximo. Próximo, depois de 75, é 82, que é meu. Posso chamar o 82, presidente? Pode chamar 82. Ok. Doutor Guilherme mandou uma mensagem, disse que vai entrar. Presidente, consegui a conexão com os dois já vão entrar agora. Só um minuto, por favor. Esse que eu vou entrar, esse que eu vou fazer, 82, de regime automotivo. Não é muito fácil botar de primeira, não, talvez. Aqueles que você lê assim, a pessoa, se não tiver olhado antes, fica difícil. O presidente é o doutor Guilherme. Bom dia. Bom dia, doutor Guilherme. Consegue nos ouvir? Consigo sim, doutor. O Ana Concílio está na sala? Ela aparece aqui na sala, mas ela não me responde. Eu vou tentando aqui, doutor. Tá, então vamos começar. Ela não tem sustentação oral, Concílio, estou acompanhando. Vamos começar, quando ela puder, ela entra. Item 75 da pauta, recorrente fazenda, interessado, Cervejaria Petrópolis. Relatora, doutora Érica. Palavra relatora. Olá, bom dia a todos. Estão me escutando bem? Ok. Aqui trata-se de um recurso especial deposto pela Fazenda Nacional em face do acordo 3402-07286,
que assim foi emendado. Isenção, venda de estabelecimento produtor, fim específico de exportação, comprovação. Não incide a contribuição sobre as vendas da empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. Considera-se vendidos com fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para o embarque de exportação ou recintos alfandegários por conta e ordem da empresa comercial exportadora. A remessa física da mercadoria para recinto alfandegado por conta e ordem do remetente com objetivo de formação do lote para posteriormente vendê-la à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação, mediante remessa simbólica para o próprio recinto onde ocorre a transferência da propriedade da mercadoria a ser exportada, não descaracteriza o fim específico de exportação. A intimada fazendo depois embargo de declaração, aos quais resultados rejeitados pelo presidente da turma. Diante da rejeição dos embargos, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, na qual insurge contra o entendimento adotado no acordo recorrido, segundo o qual, preenchidos os requisitos legais, mesmo diante da ausência da comprovação específica de que as mercadorias foram transferidas, foram transferidas com fim específico de exportação, a efetiva exportação não seria requisito para a fruição da isenção legal, mas sim da imunidade, o que divergiria de outros julgados do CAF que considerou as operações internas. O recurso especial da Fazenda foi admitido conforme despacho folhetais. O contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões, requerendo não conhecimento do recurso especial da Fazenda e, caso conhecido, o mesmo seja negado o provimento. É o relatório em si, presidente. Doutor Guilherme, tem 15 minutos. Bom dia, então, aos julgadores dessa terceira Câmara Superior, perdão. De início, por uma questão de ordem, a recorrida, ela entende que o presente recurso especial, ele não preenche todos os pré-requisitos do artigo 67 do RI-CARF para ser admitido, porque a suposta divergência de interpretação trazida pela recorrente, referente ao artigo 5º, parágrafo, inciso 3º da lei do PIS e 6º, parágrafo 3º da lei do COFINS, não há, de fato, no recurso, uma divergência a respeito da interpretação desse artigo. Esse artigo, ele fala especificamente da não incidência do PIS e da COFINS em vendas para empresa comercial exportadora com um fim específico de exportação. No entanto, o que se nota nesse recurso, excelências, é que o que se discute é o preenchimento ou não desses requisitos. E quando vislumbramos o julgamento da Câmara de Piso, há uma análise fática, e especialmente uma análise probatória, na qual fica determinado que houve o preenchimento dos requisitos para que essa venda, essas operações que estão sendo autuadas, fossem consideradas uma operação de venda para fins de exportação. O que faria com que o que ocasionaria a não incidência a isenção do PIS e da COFINS. Entende a recorrida que uma nova análise demandaria essa reavaliação fática e probatória, fato para o qual o recurso especial no CARF não se presta. Então, apenas como uma questão de ordem, a recorrida gostaria de levantar esse ponto. Mas, passando para o mérito, como bem exposto pela relatora, se verifica que a discussão seria se a venda realizada pela recorrida para a comercial exportadora, se ela teria, de fato, preenchido os requisitos para que fosse considerada uma venda isenta de PIS e de COFINS. Antes que se adentre nessa questão dos requisitos, não se pode perder de vista, excelências, que a Constituição, no artigo 149, e depois a lei federal, na lei do PIS e do COFINS, nos já citados artigos 5º, parágrafo 3º, inciso 3, e 6º, inciso 3, da lei do PIS e da lei do COFINS, respectivamente, eles determinam que, havendo a exportação do produto, sempre que haja a exportação do produto, fica afastado a incidência do PIS e da COFINS, seja pela imunidade trazida na Constituição, seja pela isenção trazida nas leis do PIS e da COFINS, nas leis federais. O agente fiscal, entretanto, ele aponta que o fato de ter ocorrido a exportação ou não seria irrelevante para o presente caso,
A recorrida discorda desse posicionamento, tendo em vista que claramente a intenção do legislador, isso está esculpido na norma, tanto na Constituição quanto na lei federal, é desonerar, não somente do PIS e do COFINS, mas de todos os tributos em geral, mas inclusive do PIS e do COFINS, qualquer operação de exportação. Então, havendo a exportação, e de fato houve, foi demonstrado, foi provado, a documentação juntada nesses autos permite verificar que houve a exportação dos produtos que foram vendidos da recorrida para a comercial exportadora. Tendo ocorrido essa exportação, portanto, estaria afastado a incidência do PIS e da COFINS, independente de qualquer cumprimento de requisito. Contudo, adentrando especificamente no que diz o fiscal, o agente fiscal autuante, mesmo que se analise a operação em si, há de se notar... Só um momento, excelências. Mesmo que se analise a operação em si, todos os procedimentos adotados pela recorrida, eles foram legais e eles foram realizados de acordo com a legislação. A portaria alfândega 57 de 2010, em seu artigo 15, ela prevê a possibilidade da remessa de produtos para a formação de lote para os recintos alfandegados. O que ocorreu? A recorrida fez essa remessa. Uma vez formado o lote para a exportação, a recorrida realizou uma devolução ficta dessa remessa e, ao mesmo tempo que realizou essa devolução ficta, realizou a venda. Então, alega o agente fiscal autuante que haveria uma descaracterização dessa venda para exportação, para fins de exportação realizada pela recorrida, em virtude de não ter havido o transporte por conta e ordem da comercial exportadora. No entanto, verifica-se que a recorrida não agiu em desacordo com a lei, tendo em vista que a própria portaria prevê essa possibilidade da formação de lote. Portanto, não seria possível realizar a operação da forma como o agente fiscal autuante gostaria. O próprio acórdão de piso da Câmara de Piso do CARF deixa isso bem claro quando analisa os fatos, determina que, tendo em vista que houve essa remessa anterior para a formação de lote, não seria possível que esse transporte tivesse sido realizado por conta e ordem da comercial exportadora, tendo em vista que a comercial exportadora ainda não tinha a propriedade desses bens que foram transmitidos. No momento que há essa formação de lote, que há essa devolução ficta, com a venda para a exportação, a exportação posteriormente ocorre. Então, todos os requisitos necessários na lei, a saída a venda para comercial exportadora, a saída do estabelecimento industrial, a entrada em recinto alfandegado, tudo isso foi cumprido. Somente essa questão, ela não foi cumprida pelas peculiaridades da operação realizada, que, como dito, foi realizada nos termos da lei. Por isso, considerando que houve depois a exportação, conforme muito bem documentado pela recorrida nos autos, entende a recorrida que não há a incidência do PIS e da COFINS, tendo em vista que foram preenchidos todos os procedimentos necessários para a exportação. Em linhas gerais, essa é a nossa exposição e eu gostaria de ficar à disposição de vossas excelências para qualquer dúvida. Obrigado, doutor. Com a palavra relatora, doutora Érica. Então, vamos lá. O recurso especial da Fazenda TPX, devendo ser verificado se atende os demais pressupostos formais e materiais de seu conhecimento. A Fazenda Nacional insurge contra o entendimento adotado no acordo recorrido, segundo o qual, preenchidos os requisitos legais, mesmo diante da ausência da comprovação específica de que as mercadorias foram transferidas para o fim específico de exportação, a efetiva exportação não seria requisito para a fruição da isenção legal, mas sim da imunidade, o que divergiria dos outros julgados do CAF, que considerou operações internas.
Analisando melhor o acordo recorrido, os paradigmas apresentados, entendo que o recurso especial da Fazenda não deve ser conhecido pelos seguintes fundamentos. O relator do acordo recorrido tem o entendimento que é necessário o estrito cumprimento dos requisitos legais para a caracterização do fim específico para exportação, e cita diversos acordos nesse sentido. Mas, no entanto, destacando que neste processo específico foi aceita a comprovação dos requisitos legais para a caracterização da venda com fim específico para exportação, dispensando qualquer outra prova de efetiva ocorrência da exportação. Segue os trechos do voto. Vou ler só os grifados. Este Conselho, por exemplo, em acordo de agosto de 2016, entendeu que são isentas as receitas de vendas efetuadas com fim específico de exportação devidamente comprovados por meio de memorando de exportação, dispensando inclusive o cumprimento da remessa das mercadorias diretamente ao recinto alfandegado. Entretanto, em decisões recentes, o CAS tem mostrado a importância e a necessidade do estrito cumprimento dos requisitos legais para a caracterização do fim específico da exportação, como de forma clara expressou a conselheira Lisiane Angelini Meira no voto vencedor do acordo X. Aí eu não cito aqui não. Entretanto, em 11 de novembro de 2019, também no acordo da Câmara Superior, de relatoria do conselheiro Rodrigo da Costa Forças, foi firmado o entendimento de que as formalidades estabelecidas na legislação são de cumprimento necessário, visando assegurar o controle da utilização dos benefícios fiscais. Além de concordar com as decisões expostas da necessidade do rígido cumprimento dos requisitos legais para a fruição da infração, avanço um pouco mais nos fundamentos que formaram o meu entendimento. O óbvio percebe que a norma de intenção clara e controle fiscal e proteção do patrimônio público. Afinal, sempre é necessário rememorar que, ao dispensar determinado contribuinte do pagamento de tributo, toda a sociedade arca com custo, visando um retorno positivo das atividades selecionadas. Dessa forma, facultar o cumprimento dos requisitos da norma efetiva põe em risco o próprio patrimônio público, visto que não se tem um controle sobre as mercadorias objeto do benefício fiscal. Admitir a fruição da isenção sem o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos corresponde a estender a imunidade ao contribuinte que não realizou a exportação, mas ainda admitir-se a existência da norma de cumprimento facultativo, sem reais efeitos no mundo jurídico, já que efetiva a exportação não é requisito para a fruição da isenção legal, mas sim da imunidade constitucionalmente estabelecida. Dessa feita, tenho que concordar também com as conclusões expostas no acordo colegiado, ACO, destacando que nesse processo específico não altera o mérito do julgamento, visto que foi aceita a comprovação dos requisitos legais para a caracterização da venda com fim específico para exportação, dispensada qualquer outra prova da efetiva ocorrência da exportação. Por isso, foi negado o provimento a recurso do ofício. Outro ponto para negar o provimento do recurso do ofício foi que importa destacar que no momento da remessa ao recinto alfandegado, ainda não havia ocorrido a venda, transmissão da propriedade, motivo pelo qual resta improcedente cobrar que esse transporte fosse realizado por empresa exportadora, que no momento do transporte sequer detinha a propriedade das mercadorias. Em verdade, o que a princípio poderia parecer um descumprimento direto do requisito de transporte por conta e ordem da empresa comercial exportadora, se mostra uma verdadeira inaplicabilidade ao caso concreto, visto que, por fatores implícitos ao processo produtivo e comercial do contribuinte, a transmissão da propriedade, a SE, ocorreu sem movimentação física da mercadoria. Neste caso, também ressalto que um dos fundamentos para negar provimento a recurso de ofício foi baseado em face da operação realizada pelo contribuinte se encontrar em consonância à portaria da alfândega do Porto do Paraná, número 57 de 2010, dado que o próprio ato normativo previu a possibilidade de transferência da propriedade da mercadoria no recinto alfandegado, desde que atendidas as condições próprias a permitir a rastreabilidade da venda. Por fim, vale ainda ressaltar que a situação fática do presente caso dispõe que a remessa fítica do mercadoria para recinto alfandegado, por conta e ordem do remetente, com objetivo de formação de lote, para posteriormente vendê-la à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação, mediante remessa simbólica para o próprio recinto onde ocorre a transferência da propriedade administradora, não descretiza o fim específico de exportação. Já no acordo, sindicatos como paradigmas têm situações fáticas bem diferentes do presente caso. Uma delas é que o paradigma não analisar a questão fática sobre a formação de lote, para a posterior venda à empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação, mediante remessa simbólica para o próprio recinto onde ocorre a transferência da propriedade da mercadoria a ser exposta, e que não descretiza o fim específico de exportação. No acordo paradigma número 31.01003.198, não foi no sentido de aplicação expressa
do artigo 45 do Decreto 4.240 e do artigo 14, inciso 9 da MP 2.15.835 de 2001, bem como do artigo 7 da Lei 10.637, 9 da 10.833. E o fato principal é que, neste caso, através de diligência fiscal determinada pelo CARF, foi acatada diversas comprovações por meio de memorando de exportação, resultando em um provimento parcial da parte comprovada. Mas que, no entanto, alguns memorandos de exportação não tinham contribuinte recorrente como vendedora direta para a exportação, o que promoveu a exportação. Se não, vejamos. Aí eu cito aqui o texto da Acordo Paradigma. Nesse caso, teve uma diligência e foi comprovado algumas exportações, outras não. Já na Acordo Paradigma, no 3201, 006, 135, não demonstra que houve um embarque para exportação. Diante desse fato, o recurso foi negado. Ocorre que realmente o contribuinte efetuou a venda com fins específicos de exportação, conforme consta nas notas fiscais. Contudo, o Decreto-Lei, em seu artigo 11, faz menção que é para o embarque. Assim, apenas vender com intuito de exportação não é suficiente, deve ocorrer o embarque. Então, nesse caso aqui, não houve embarque, então, por isso que o recurso foi negado. Verifique que as situações fáticas são diferentes e contam com contextos diferentes. Ademais, todos os acordos paradigmas entendem que os requisitos devem ser observados e que é necessária comprovação de exportação, mas que no caso específico do presente processo, por se tratar de formação de lote para posterior exportação e que foi comprovado, e pelo fato do contribuinte se encontrar em consonância com a portaria alfandegária, do Porto de Paraná, 57 de 2010, e dado ao próprio ato normativo que previu a possibilidade de transferência da propriedade de mercadoria no recinto alfandegário, desde que atendido os condições próprias a permitir a esterilidade. Por isso, foi negado o provimento do recurso de ofício. Diante do exposto, não conheço o recurso especial da Fazenda. É como voto, presidente. Luiz. Presidente, bem colocado pela doutora Érica, relatora, o ponto fulcral aí é aquela devolução ficta da mercadoria que, segundo o entendimento fiscal, descaracterizaria o cumprimento do requisito de remessa direta a recinto alfandegário. Então, é necessário trazer como paradigma um acordo em que se enfrentasse a situação dessa devolução fixa e se discutisse se isso seria ou não um descumprimento do requisito. No entanto, os paradigmas trazidos não abordam nada sobre a existência sequer de uma devolução ficta. Portanto, é impossível fazer o cotejo aqui da divergência jurisprudencial. Eu tenho plena convicção de que a análise da relatora está perfeita, não tenho nenhum reparo a fazer. Presidente, se a discussão fosse outra, poderíamos estar aqui discutindo o que aconteceu com essa mercadoria, mas aqui, no caso, isso não é devolvido a esse colegiado. A esse colegiado é devolvida a questão sobre a descaracterização do cumprimento das condições para venda com fim específico de exportação. Portanto, acompanho a relatora pelo não conhecimento do recurso fazendário. Como voto? Doutora Tatiana. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a relatora, ela foi muito bem na parte do conhecimento, né? Da análise do conhecimento. Na verdade, o que me ficou é que realmente os arestos, na verdade, eles são convergentes, né? Porque todos os arestos, eles falam que precisam observar os requisitos, e aí cada acórdão, pelo menos, tratou de fatos diferentes, né? Provas diferentes. Então, eu acompanho a relatora, presidente. Do Rodrigo Mineiro. Presidente, também acompanha a relatora, eu participei do julgamento de piso, a questão foi bem debatida lá, o colegiado, esse caso foi por unanimidade, foram julgados outros 2 processos da mesma empresa, no mesmo... Então, esse aí foi bem... Tem características específicas da operação da empresa que levou a esse resultado, e foi reforçado pelo conselheiro Silvio Renan, da importância da observância dos requisitos, citado jurisprudência e tudo mais, tudo está no mesmo sentido dos paradigmas. Só que o resultado é diferente porque os fatos analisados e provados
foram diferentes. E como bem expôs a relatora na sua análise da admissibilidade. Então, eu acompanho a relatora. Doutor Valcir Garcem. Excelente análise, doutora Érica, com a relatora. Doutor Jorge. Eu estava vendo aqui, a admissibilidade foi do doutor Luiz. Eu só tenho uma dúvida quanto à questão, porque, na verdade, embora os fatos sejam um pouco distintos, a autuação foi que não houve o cumprimento dos requisitos legais, né? Aqui no voto que o doutor Rodrigo Mineiro se reportou, estou lendo ele aqui, que, na verdade, o farelo de soja remetido, segundo consta a instrução normativa 1150, o objeto da autuação foi porque o contribuinte não remeteu por conta e ordem do exportador. Então, esse é o requisito essa é a fundamentação da autuação. E esse é o requisito de exportação. Eu acho que os dois acórdãos, que são os recorridos, que o despacho de admissibilidade coloca, embora os fatos não sejam o mesmo, acho que o que nós estamos discutindo aqui, e a gente já discute há muito tempo, essa questão do envio direto é evitar a fraude. E aqui, que houve uma transferência, o voto, inclusive, tem gráficos mostrando isso aí, mas a mim fica claro que a discussão dos paradigmas, e esse é a questão do cumprimento, seja da legislação do PIS/COFINS, seja das normas infralegais emitidas para a Receita, que elas determinam que tinha que ser por conta e ordem do exportador. Então, para mim, está caracterizada a divergência, presidente. Então, data vênia, eu divirjo do voto do relator, está bem articulado, mas eu conheço o recurso. Doutora Vanessa. Presidente, me permite fazer uma parte, porque realmente eu fui o presidente de Câmara que deu seguimento. Eu gostaria de somente prestar um esclarecimento para não parecer que eu fui incoerente com a decisão anterior. Isso é normal acontecer com a gente. Olha, perfeito. Não, eu só queria dizer que, olha, é uma questão mais complexa do que pode parecer de início. Antes das contrarrazões, eu não tinha a visão da especificidade da questão probatória do caso. Nesse caso, o que aconteceu foi que o microfone é aberto aí. Não é aqui, não. Bom, a questão é que, originalmente, o fiscal, ele entendeu descumprido o requisito de venda com remessa direta para recinto alfandegado, porque a remessa ocorreu anteriormente à venda e depois teve uma devolução ficta com a venda de novo para lá, sem movimentação da mercadoria. E aí a decisão recorrida disse, olha, isso é remessa para recinto alfandegado. E aí a discussão ficou sendo o que é remessa para recinto alfandegado. Não é a existência ou não dessa remessa. Foi sutil. Por isso que, com uma visão inicial, eu tive exatamente a sua interpretação, e quando olhei as argumentações de contrarrazão e a colocadas pela relatora, eu consegui ver essa pequena diferença, que respeito plenamente quem acha que essa pequena diferença não é relevante. Para mim, aqui, pareceu ser, foi essa a diferença de considerações. Somente explicando. Obrigado, presidente, pela possibilidade de fazer meu esclarecimento. Doutor Rodrigo, pedi para falar. É só... O doutor Luiz, ele fez a análise completa agora. É só para reforçar um ponto que foi debatido bastante no acordo, no julgamento ACOR, da turma ACOR, porque essa questão do controle. Porque a gente, em momento algum, o colegiado, ele afastou essa necessidade do controle. E o colegiado entendeu
que o controle é essencial no recinto alfandegado. Então, essa fase de ir para o recinto alfandegado e lá fazer esse controle da exportação é que é o grande ponto do atendimento dos requisitos. É para isso que, entendo eu, e entendeu o colegiado à época, que por isso que a jurisprudência, por isso que essa posição fazendária e a jurisprudência majoritária do CARF caminhou nesse sentido. Por quê? Para não ter exportações fictas. E onde que você faz o controle disso? Lá no recinto alfandegado. O recinto alfandegado é o local onde que tem um controle alfandegado, o controle da receita para aquilo que vai ser exportado. Então, essa fase da operação, entendeu-se que foi cumprida. E por conta de uma especificidade da operação, que permitida, inclusive, pela alfândega correspondente, uma portaria, essa formação de lote. Então, esse ponto foi muito, muito batido no julgamento. Nós pegamos muito isso. A parte trouxe, inclusive está no recurso, está nas contrarrazões, o desenho do tipo da operação, eu vi bem esse documento, e isso foi exaustivamente analisado lá no colegiado do ACOR. Então, esse ponto do controle, doutor Jorge, é muito importante na operação da exportação. Isso aí o colegiado foi bem em cima disso. E a conclusão foi no sentido de que essa operação específica atendia. Mas eu entendo a respeito à sua posição, só para fazer esse esclarecimento com relação ao controle, que foi um ponto, sim, que nós analisamos lá no julgamento. Continuando a votação, doutora Vanessa. Presidente, acho que a análise da doutora Érica foi bastante precisa e com os esclarecimentos também do doutor Jorge, né, que, embora tenha aberto a divergência, trouxe pontos importantes, e doutor Rodrigo Mineiro, doutor Luiz, eu fico convencida pelo não conhecimento também, e um ponto importante desse caso é que tanto o recorrido quanto os paradigmas entendem que sim, devem ser comprovados esses requisitos para exportação. O que ocorreu de diferente é a valoração das provas e dos fatos, né? Que aí não seria a via do recurso especial para dirimir essa questão. Então, eu acompanho a relatora pelo não conhecimento. Também não conheço do recurso. Jorge conheceu, Jorge? Conheceu, né? Então, o recurso foi não conhecido por maioria de votos, vencido o conselheiro Jorge. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Eu que agradeço. Um bom dia para os senhores. Bom dia. O próximo de sustentação oral, o item 82 da pauta. Ana, pode chamar o patrono do item 82, doutor Túlio. Ok, presidente, farei a convocação. Item 82 da pauta. Doutor Túlio, o processo será julgado agora. Vamos clicar no link enviado no chat. Bom dia, Maria Concília. Tudo bem? Bom dia, desculpe, eu tive problema na conexão. Sem problemas. Aí entra, sai de novo. Abaixa o seu volume. Pois é, eu acho que esse é meu microfone, mas eu não vou mexer nisso agora não, porque pelo menos eu estou ouvindo vocês. Ótimo. Quando a senhora fala perto do microfone e aumenta. Melhora, né? Desculpem aí os problemas técnicos. Falando perto do microfone, melhora muito. Ai, que bom. Muito. Trazendo assim o microfone para perto da boca, a gente consegue ouvir perfeitamente. Ai, que bom, então. Bom trabalho. Patrono convocado, presidente. Nós vamos votar agora o item 82 da pauta de minha relatoria. Recorrência. Benteler, Sistemas Automotivos e Fazenda. Isso que eu falei que a gente vai... É sobre regime automotivo, mais específico. Há tempos eu não julgo um regime automotivo. Acho que no meu mandato atual não julguei. Isso era muito comum antes. Regime. A decisão é de 2014, doutor Rodrigo Mineiro. Você vai perguntar, é aquele regime automotivo antigão, né? Aquele primeiro lá, né?
Fatos de 2003? Eu da IN de 2009, aquele IN 948, 2009. Bom dia, senhores e senhoras conselheiras. Bom dia, doutor Túlio. Você consegue nos ouvir? Perfeitamente. Então vamos julgar o item 82 da pauta, recorrentes do Intelis Sistemas Automotivos e Fazenda Nacional. Relatório. Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda e pelo sujeito passivo. Contra a decisão tomada no acordo 3401-002-696 de agosto de 2014. Transcrevo aqui a ementa. A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda é quanto à obrigatoriedade da apresentação da CND como condição para que o contribuinte usufrua da redução do imposto de importação concedida pela legislação que instituiu o regime automotivo. O recurso especial foi admitido, conforme os partes de admissibilidade, folhas 18.946. O tamanho do processo. Contra razões do sujeito passivo, as folhas 19.057 e seguintes, pede que o recurso especial interposto pela Fazenda não seja admitido e, no mérito, seja negado provimento. A divergência suscitada no recurso especial do sujeito passivo e admitida pela admissibilidade é especificada como os artigos 6º e 7º da IN 296 de 2003, aplicação do benefício fiscal previsto no artigo 5º da Lei 9826 de 99. Depreende da narrativa dos fatos que o recorrido considerou que a Instrução Normativa 948, em seus artigos 6º e 7º, confirmara a exigência antes contida na revogada Instrução Normativa 296/2003, condicionando a aplicação do benefício fiscal em escrutínio à apresentação de informações à Receita Federal do Brasil, por parte do estabelecimento adquirente, sobre os produtos industrializados, os produtos autopropulsados a que se destinam e as matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem que irá adquirir no mercado interno. O paradigma, por seu turno, considerou que tais exigências se aplicam ao benefício fiscal previsto no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da 10.637. O recurso especial do sujeito passivo foi parcialmente admitido, conforme os partes de admissibilidade, a folha 19.438. Contra razões da Fazenda, pede que seja negado o provimento ao recurso especial do sujeito passivo. Esse é o relatório, doutor Guilherme, doutor Túlio. Doutor Túlio, tem 15 minutos. Agradeço. Egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais, ilustres conselheiras, ilustres conselheiros, representante da Fazenda. Vou dividir minha sustentação oral em 3 partes. Em um primeiro momento, eu vou tratar dos fatos, fazendo um breve relato do que aconteceu no processo. Em seguida, passarei a abordar as contrarrazões apresentadas pela empresa em face do recurso especial interposto pela Fazenda, para, ao final, enfrentar o recurso especial interposto pela empresa. Então, dando início já à parte fática, trata-se originariamente de autos de infração para cobrança de imposto de importação, IPI, PIS e COFINS, em operações de importação realizadas no período de janeiro a dezembro de 2004, com base na suposta impossibilidade de fruição dos benefícios fiscais gozados pela empresa. As autuações foram motivadas na suposta falta de apresentação de CND no curso do procedimento fiscalizatório e especificamente em relação à suspensão do IPI, do artigo 5º da Lei 9.826, a recorrente não teria cumprido, ao ver da fiscalização, os artigos 6º e 7º da IN 296, isto é, não teria fornecido as informações relativas aos produtos que industrializa, os produtos autopropulsados a que se destinam e as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem que adquiriu. Em primeira instância, a DRJ acolheu parcialmente a impugnação, excluindo integralmente o crédito constituído em relação ao imposto de importação, PIS e COFINS. Quanto ao IPI, a DRJ afastou a necessidade de CND
para fruir do benefício fiscal, reconhecendo também a decadência parcial. Neste egrégio CAF, a turma ordinária de julgamento, em sede de recurso voluntário e recurso de ofício, deu provimento parcial ao recurso de ofício para restabelecer parte da cobrança do IPI, quanto às adições em relação às quais não teria a recorrente fornecido as informações mencionadas, aludidas no artigo 6º e 7º da IN 296. No entanto, quanto à apresentação de CND, sustentou que a autuação apresentou motivação deficiente e entendeu ser desnecessária a sua apresentação para aproveitamento do benefício fiscal. A empresa, então, opôs embargos de declaração, de modo que o questionamento relativo à ilegalidade das exigências do artigo 6º e 7º da IN 296 ao presente caso foi rejeitado por voto de qualidade. A empresa, então, interpôs recurso especial que foi admitido em relação à aplicabilidade desses artigos 6º e 7º da IN 296 em relação ao presente caso, como condicionante à aplicação da suspensão do IPI do artigo da Lei 9.826, de 99. A Fazenda também interpôs recurso especial que foi admitido para tratar da necessidade de cumprimento da exigência da apresentação da certidão de regularidade fiscal pelo contribuinte. E feitas essas considerações de fato, eu passo já a enfrentar as contrarrazões em face do recurso especial da empresa. Recurso esse que não deve ser conhecido por 3 motivos. Primeiro, porque os paradigmas não servem para lastear divergência jurisprudencial. O primeiro paradigma não tem similitude fática com o presente caso. Trata-se de precedente que aborda questão diversa da discutida nos presentes autos. E a própria recorrente, no seu recurso especial, a Fazenda Pública, afirma categórica e expressamente que no aludido acórdão paradigma não se está discutindo a mesma questão dos autos. E isso está consignado na folha 18.938. O acórdão paradigma não analisa suspensão de IPI do artigo 5º da Lei 9.826. E tampouco trata de situação em que houve confusão, deficiência na motivação, como foi apontado pelo acórdão recorrido, a folha 18.880. Então, esse primeiro paradigma é inservível, inapto para viabilizar dissídio jurisprudencial. O segundo paradigma, apesar de ter sido reproduzida a ementa do julgado na insurgência, nas razões da insurgência, não foi reproduzido na íntegra, o que atenta contra o artigo 67, parágrafo 9º do regimento interno deste CAF. Além disso, não foi possível localizar este paradigma na pesquisa de acórdãos no sítio eletrônico deste CAF. E também não foi possível localizá-lo em outros meios de pesquisa, como demonstra o DOC 2 das contrarrazões que foi anexado. Então, por esse motivo, o segundo paradigma também não serve para lastear divergência. O segundo motivo pelo qual não deve ser conhecida a insurgência é que o recurso especial da Fazenda não impugnou fundamentos autônomos do acórdão. O acórdão recorrido também fundamentou a decisão na confusão na motivação da autuação. E esse ponto não foi objeto de questionamento e muito menos de demonstração de divergência no recurso especial. E esta terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem entendimento de que, para o recurso especial ser conhecido, é necessária a comprovação de divergência jurisprudencial quanto a todos os fundamentos autônomos e suficientes para justificar a decisão recorrida, o que não aconteceu no presente caso. E o terceiro motivo, porque não deve ser conhecido a insurgência da Fazenda, é que a solução da demanda, nesse aspecto, reexame de fatos e provas. A Fazenda, no seu recurso especial, se insurge sustentando que o contribuinte não cumpriu a comprovação da prova da quitação dos tributos
na concessão e no reconhecimento do incentivo ao benefício fiscal. O contribuinte, por sua vez, desde a impugnação, vem sustentando e reiterando no recurso voluntário e nas contrarrazões ao recurso especial da Fazenda, que apresentou a SESEX em 15 de maio de 2001 seu pedido de habilitação especial no Siscomex, acompanhado da CND, tendo sido deferida a habilitação para o uso do benefício fiscal, inclusive certificado pelo aludido órgão. Novamente, essa turma de julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem entendimento pacífico de que recurso especial não é âmbito processual apto para reexaminar fatos e provas, para rediscutir, para incursionar no aspecto fático probatório. Razão porque, novamente, não deve ser conhecido. Quanto ao mérito da autuação, é inquestionável que há um intransponível vício de motivação. A autuação apresenta uma fundamentação confusa, conflitante. Não é possível, analisando a fundamentação do lançamento, identificar a que momento deveria se referir e quando deveria ter sido apresentada a CND. Ora, parece se referir à habilitação no SESEX, ora, parece se referir ao momento do desembaraço aduaneiro. E aqui eu peço venha para trazer rapidamente um fragmento do acórdão recorrido que demonstra esse vício de motivação. Quando as folhas 18.880 e 18.881, ele assim consignou no acórdão, e eu abro aspas. Há que se admitir que a fundamentação da questão encontra sérias contradições no âmbito do próprio relatório elaborado pela fiscalização, folhas 122 a 166. Assiste razão à recorrente quando alega inconsistência nos motivos que fundamentam a exigência da fiscalização, e que a matéria foi tratada de maneira confusa, na medida em que, por vezes, aponta haver exigências distintas de certidões. E aí, no parágrafo seguinte, conclui e arremata que, abro aspas novamente, nesse aspecto, o procedimento fiscal, exigências formuladas no curso da fiscalização, contraria explicitamente os fundamentos desta parte das autuações, situação que, notadamente, acarretaria na nulidade da autuação se não fosse o mérito desta questão favorável à interessada. E agora, quanto ao mérito propriamente dito da autuação, não há dúvida que o sujeito passivo forneceu a documentação própria à Receita Federal e cumpriu os requisitos dos benefícios fiscais. Para a fruição do benefício da Lei 10.182, em seu artigo 6º, ele estabeleceu como condução a habilitação específica dos contribuintes interessados no Siscomex. A solicitação dessa habilitação, de acordo com o parágrafo único, deveria ser encaminhada à SESEX, em petição apresentada contendo a comprovação de regularidade fiscal. Se a SESEX, as folhas 375 dos autos, um documento encartado no processo, as folhas 275 na parte final, certificou que o contribuinte entregou em maio de 2001 a documentação necessária para habilitação especial no Siscomex para gozar do benefício fiscal, e se a CND é um desses documentos, é inquestionável que a empresa entregou a certidão de regularidade fiscal. Isso lá em 2001. A gente não está falando de 2021, que é fácil a gente extrair uma CND da internet. A CND, a certidão de regularidade fiscal, foi entregue à SESEX, a SESEX atestou, certificou a entrega dos documentos necessários e promoveu a habilitação especial. Então, se foi certificada por servidor público, essa certidão goza de fé pública. Então, não pode o contribuinte ser penalizado depois da entrega, dessa certidão de regularidade ao órgão que cabia, que é a SESEX, e após ter sido atestado por esse órgão a entrega da documentação em que estava incluída tal certidão, não se pode prejudicar o contribuinte sob pena de violação ao princípio da boa-fé e da proteção da confiança. Deferida a sua habilitação específica no Siscomex para uso do benefício fiscal, a recorrida cumpriu com todos os requisitos para habilitação, principalmente a comprovação de regularidade fiscal. De outra banda,
é inexigível nova apresentação de prova de regularidade fiscal no momento do desembaraço. Nenhum dos dispositivos trazidos pela fiscalização ou não trazidos pela fiscalização, apenas existentes no ordenamento jurídico, nenhum deles determina que a certidão deve ser entregue para cumprir requisito de concessão de benefício e depois novamente ser apresentada no momento do desembaraço aduaneiro. Nenhuma das normas, reitero, exige essa comprovação. Não se faz menção à necessidade de que essa comprovação tem que ser apresentada 1, 2, 3, 4, quantas forem os desembaraços. O próprio STJ, em recurso repetitivo, tratando de caso de benefício fiscal, mas especificamente de drawback e em tudo e por tudo aplicável ao presente caso, firmou o entendimento que é ilícita a exigência de nova certidão negativa de débito no momento do desembaraço aduaneiro. Que essa comprovação deve ser apresentada no momento da habilitação da concessão do benefício. Então, diante de tudo que foi exposto, o recurso especial da Fazenda não deve ser conhecido e, subsidiariamente, se admitido, deve ser desprovido. E partindo agora para o último momento da minha sustentação oral, passo a tratar do recurso especial. E este, sim, foi demonstrada nele a existência de divergência jurisprudencial. Primeiro, porque há inquestionável similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma. O acórdão recorrido e o paradigma se referem à autuação de cobrança de IPI suspenso, com base especificamente no artigo 5º da Lei 9.826, por descumprimento da prestação das informações à Receita Federal exigida pelos artigos 6º e 7º da Instrução Normativa 296. E a conclusão divergente se verifica porque o acórdão recorrido entendeu que a suspensão do IPI do artigo 5º da Lei 9.826 tinha como requisito o fornecimento dessas informações, e o acórdão paradigma, por sua vez, entendeu que essas exigências de apresentação, declaração e fornecimento de informações à Receita Federal, do artigo 6º e 7º da IN, não dizem respeito à suspensão do IPI do artigo 5º da Lei 9.826, mas a outra suspensão do IPI. A suspensão do IPI também de natureza automotiva, mas estabelecida pelo artigo 29 da Lei 10.637. Doutor, só para avisar que o senhor pode caminhar para o final, que já temos 15 minutos. Senhor presidente, a recorrente pugna, com todo respeito à Vossa Senhoria, uma dilação com base no artigo 58 do regimento interno. Eu não usarei todo o tempo, eu sei que é critério de Vossa Excelência, mas apenas para concluir meu raciocínio, eu seguirei muito rápido. Tá, com base no artigo 58, eu não posso dar que eu não estou fazendo isso com ninguém. Nós temos 60 sustentações orais. Se fosse dar meia hora para cada um, a gente ficaria 2 semanas julgando. Mas o senhor pode concluir o raciocínio. Em resumo, as INs não dizem respeito ao artigo, a suspensão do IPI do artigo 5º da Lei 9.826, diz respeito, na verdade, à suspensão da Lei 10.637. Tem um quadro comparativo que está no recurso especial, demonstrando que, na verdade, o artigo da IN que diz respeito ao benefício fiscal do IPI em questão é o artigo 9º e não o artigo 6º e 7º. Esse entendimento já está também consolidado no acórdão paradigma e também na solução de consulta COSIT 21 de 2019, que ele reconhece que esses benefícios fiscais são diferentes. Ainda que na verdade, os requisitos estão na lei, não poderia, a IN, ainda que se aplicasse os artigos 6º e 7º, não seriam ilegais. E ainda que fossem legais, não viabilizariam a cobrança do tributo. Se tivessem sido descumpridos, viabilizaria a imposição de multa. Então, são essas minhas considerações. A recorrente e recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso da Fazenda, subsidiariamente pelo desprovimento, e quanto ao recurso da própria empresa, pugna pelo conhecimento e pelo provimento. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Voto. Em contrarrazões, o sujeito passivo alega que o recurso especial da Fazenda não pode ser admitido.
argumenta, em linhas gerais, que os acórdãos paragonados não tratam de circunstâncias práticas idênticas nem semelhantes, e que o recurso da Fazenda Nacional não demonstrou de forma analítica a divergência da interpretação da legislação tributária. Aduz que o segundo acórdão, paradigma, de número 3102.001.017, não teve a sua ementa reproduzida no corpo do recurso especial, tal como determina o artigo 9º, parágrafo 9º, do artigo 67 do RICARF. Ainda mais que não foi possível localizar esse acórdão em pesquisa no site eletrônico do CARF. Em suas palavras, o segundo acórdão paradigma, 3102.001.017, por seu turno, além de não ter tido sua ementa reproduzida no corpo do recurso em sua integralidade, como relatou que faria a recorrente, não é possível localização em pesquisa de acórdãos realizada no sítio eletrônico deste tribunal, até mesmo em outros meios de pesquisa, tal como o site Decisões, documento 2. Assim, nessa perspectiva, também se demonstra inadmissível recurso especial interposto. Mas nada disso é confirmado quando esses documentos e as correspondentes fontes de obtenção das informações são consultados. De fato, eu mesmo fiz a pesquisa e não encontrei nenhuma dificuldade em localizar o acórdão 3102.001.017 no sítio do CARF. A ementa do acórdão é a seguinte: imposto sobre importação, isenção de caráter subjetivo, exigências. Na vigência da Lei 9069 de 95, o reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionado à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais. Não comprovada tal regularidade, afasta-se o benefício. Momento do reconhecimento. Em consonância com o artigo 179 do CTN, a isenção em caráter especial é reconhecida a cada fato gerador, mediante a aquiescência da autoridade tributária competente. Mas nem seria necessário realizar tal consulta, já que a ementa foi integralmente reproduzida pela recorrente no corpo do recurso especial, na folha 18.940, ao contrário do que afirma a reclamante. Ausente na contestação apresentada pela contrarrazoante de qualquer outra objeção à utilização do acórdão paradigma 3102.001.017 como forma de demonstração da divergência de interpretação da legislação tributária apontada pela recorrente, me abstenho de examinar os apontamentos tendentes a demonstrar a imprestabilidade para o mesmo fim do acórdão paradigma 9303.002.675, uma vez que uma só decisão divergente, no caso a que foi tomada por meio do acórdão paradigma número 3102.0017, algo estranho esse número aqui, 001.017, seja suficiente para caracterizar o dissenso. Vou passar ao mérito caso ninguém levante o conhecimento. Presidente. Sim? Eu sei que não é ainda a minha vez de votar, mas eu vou pedir vista do processo, só adiantando, analisar melhor. Tá. Então eu vou fazer um resumo. Eu estou conhecendo o recurso da Fazenda e no mérito, esse recurso da Fazenda é conhecido, né, da gente, aquele da CND. Eu não aplico a súmula, para esse caso, súmula 569 do STJ, que diz que na importação é indevida a exigência de nova certidão negativa do débito no desembaraço aduaneiro.
se já apresentada a comprovação da quitação de tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de drawback. Então, aqui não é drawback, então não vou usar essa súmula. Também não vou usar o recurso especial repetitivo do Luiz Fux, 1.041.237 de São Paulo, porque também ele fala de drawback, que não é o nosso caso aqui. Esse caso CNJ já foi resolvido aqui várias vezes, então eu estou usando como base também um voto do Dr. Andrada. Fora isso que eu relatei até agora, a partir daqui, uso um voto também do Dr. Andrada. Então, eu estou, recurso da Fazenda, dando, conhecendo e dando provimento. Recurso especial sujeito passivo. A decisão recorrida entendeu. A decisão recorrida entendeu que a sessão normativa. Eu vou ter que ler essa parte, viu, doutor Tatiana, porque o Luiz vai votar antes. Então, essa parte eu tenho que deixar claro aqui para o voto dele. Recurso especial sujeito passivo. Vou resumir o do sujeito ativo. Então, do sujeito da PGFN, estou dando provimento, porque nós aqui já decidimos pela apresentação da certidão negativa a cada importação com benefício. Continuo com o mesmo posicionamento. Recurso do sujeito passivo. A decisão recorrida entendeu que a IN 948, em seus artigos 6º e 7º, manteve a exigência contida na revogada IN 296/2003, condicionando a aplicação do benefício fiscal concedido pelo artigo 5º da Lei 9826, a prestação de informações à Receita Federal do Brasil por parte do estabelecimento adquirente sobre IPI dos produtos autopropulsados que se destinam a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, que irá adquirir no mercado interno. A decisão paradigma, interpretando a legislação de forma divergente, considerou que tais exigências se aplicam ao benefício fiscal previsto no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, da 10637. Ao fundamentar suas razões de defesa, a recorrente explica que a Lei 9.286/99 estabelece suspensão de IPI na importação de componentes, chassis, carrocerias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados, classificados nas posições 8429, 8432, 8433, 8701 a 8706, tem um ponto aqui, e 87.11 da TIP, e condiciona a fruição da suspensão do IPI ao emprego dos produtos importados pelo estabelecimento adquirente na produção de componentes, chassis, carrocerias, acessórios, partes ou peças dos produtos autopropulsados ou na montagem de produtos autopropulsados classificados nas posições 8429, 8432, 8433, 8701, 8702, 8703, 8705, 8706, 8711 e nos códigos 8704.10.00, 8704.2 e 8704.3 da TIP. Dentre tais condições, segundo entende, não há nada a respeito da obrigação de informar, de prestar informações à Secretaria da Receita Federal. Ainda mais que o artigo 5º da Lei 9826 não trata de suspensão de IPI em relação às matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem, assim como não trata das mesmas posições da TIP, mencionadas no artigo 6º da IN 296/2003, que, em verdade, está a disciplinar a suspensão do IPI do artigo 29, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, e parágrafo 4º da Lei 10.637, e não ao artigo 5º da Lei 9.826/99. Isso aqui é um resumo do argumentado pelo contribuinte. Não estou dando razão ao contribuinte. De plano, refuta-se a alegação que a Lei 9.826 não trata das mesmas posições da TIP, mencionadas no artigo 6º da IN 296/2003,
Observe o artigo 6º da LN. Artigo 6º. Serão desembaraçados, com suspensão de IPI, as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem importados diretamente pelo estabelecimento industrial fabricante, preponderantemente de componentes, chassis, carrocerias, partes e peças para industrialização dos produtos autopropulsados classificados nas posições 8429, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da TIP. Não é preciso muito esforço para perceber que todos os códigos acima coincidem com os códigos tarifários indicados no texto legal, ou estão compreendidos dentro das posições tarifadas lá identificadas. Por outro lado, é também descabida a alegação que o artigo 5º da Lei 9826 não trata de suspensão de IPI de matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem. Ora, se a condição para a aplicação do regime está condicionada ao emprego dessas mercadorias na produção dos bens identificados no parágrafo 2º, então, o que seriam tais mercadorias, se não matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem, destinados à fabricação ou montagem desses bens? Observe. Aí aqui eu faço uma transcrição normativa, que eu não vou ler aqui, do artigo 5º, o parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, inciso 2º. Já li lá em cima. E também não é verdade que o artigo 6º da IN 2003 esteja disciplinando a suspensão do IPI do artigo 29, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, e parágrafo 4º da Lei 10.637, e não ao artigo 5º da Lei 9.826. Para resolver essa controvérsia, não é preciso mais do que ler o enunciado da própria IN, que especifica claramente a que legislação disciplina. Aqui está a emenda. O secretário da Receita Federal, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 3 do artigo 209 do Regimento da Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda 259 de 2001 e o artigo 66 da Lei 10.637, e, tendo em vista o disposto no artigo 5º da Lei 9.826, de 23 de agosto de 99, com redação dada pelo artigo 4º da Lei 10.485, de 3 de julho de 2002, no artigo 29 da Lei 10.637, resolve. Com base nisso, parece-me irrefutável a conclusão de que as condições determinadas na IN 296 e mantidas pela IN 948/2009 para aplicação da fruição do favor fiscal aplicam-se também ao benefício concedido pelo artigo 5º da 98/26. Dentre tais condições, como se depreende do disposto no artigo 7º da IN, todos os artigos que eu estou citando aqui, eu estou fazendo uma referência aí no pé da página, tá? Quem quiser ler o artigo. O artigo 7º da IN, ao qual faz remissão ao parágrafo único do artigo 6º, que o estabelecimento adquirente das mercadorias preste determinadas informações à Secretaria da Receita Federal, como condição para o desembaraço com suspensão do IPI. Com base em tais fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda e negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo. Sei que a matéria é muito complexa para votar de primeira. Presidente? Doutor Túlio, quer um esclarecimento de fato? Não estamos ouvindo. Microfone desligado, tá não? Desculpa, doutor Rodrigo, é só um questionamento que foi devolvido nas contrarrazões, um pedido preliminar de visto de motivação, e não foi analisado, senhor presidente. Tá, eu li as contrarrazões e fiz de acordo com o que eu li lá. Se realmente faltou alguma coisa, vai
vai caber embargos à parte. Tá? Perfeito, obrigado. Doutor Luiz. Presidente, recurso da Fazenda. Se a CND seria necessária ao longo do período ou só na habilitação, matéria conhecida, acompanhe o presidente. Com relação ao conhecimento, eu tenho a impressão de que a questão de motivação era porque aqueles que entendiam que devia ser especificado o momento da CND queriam que fosse dito esse momento. Ou seja, um obter dictum. Se ele é a qualquer momento, não tem que ser especificado mesmo. Mas isso daí é o que eu depreendi do seu voto, com o qual eu acompanho. Portanto, não tive dificuldade em conhecer. Acompanho também no mérito. É matéria conhecida. Com relação ao recurso do sujeito passivo, a aplicabilidade das condições da IN para o caso da lei em questão, também ficou muito clara a relação da IN com a lei. Portanto, acompanho o relator. É como voto, presidente. Obrigado. Doutora Tatiana. Oi, presidente. Eu vou pedir vista do processo. Analisar melhor. Então, vista a conselheira Tatiana, após o relator dar provimento ao recurso especial da Fazenda e negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo, acompanhado pelo conselheiro Luiz Eduardo. Seu resultado, obrigado. Agradeço aos senhores e às senhoras pela oportunidade e pela atenção. Doutora Vanessa, vamos continuar? Quer intervalo? Eu acho que se a turma concordar, um intervalinho ia bem, presidente. Tá, então vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos, 10h45 a gente retorna. Tá ótimo. Obrigada. Então vamos interromper a gravação.